Graças a Deus, amados e queridos ouvintes da Palavra de Cristo Jesus. Temos hoje uma palavra rápida e objetiva aqui pelo canal Poder da Palavra de Deus. Quando Jesus esteve aqui com os seus discípulos, ele ensinou acerca de muitas coisas os discípulos, que os discípulos deveriam orar, que os discípulos deveriam se alegrar com os que se alegram. Ensinou isso tudo para os discípulos que passou para nós. Então, a nossa regra de fé é a palavra. A palavra é a nossa regra de fé. Se você tem andado por outros caminhos, saiba que a palavra é a nossa regra de fé. Pois bem, quando aos Romanos Paulo escreve, ele escreve assim, Romanos 15, ele diz assim: assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrade o seu próximo para o seu bem edificar. Veja que Paulo traz umas instruções acerca dos que são fortes, porque a vida nossa, ela não é só de momentos bons, existem momentos difíceis. A nossa vida não é marcada só de pódio, de glórias, não. A nossa vida é marcada também por dificuldade. E que as pessoas que estão fortes como na presença de Deus, tendo a palavra todos os dias, o alimento, às vezes estão alicerçados na palavra de Deus, elas devem suportar os fracos. E é o que tem acontecido em muitos lugares e muitos que estão perto de nós. Às vezes nós temos o alimento e não damos esse alimento. Às vezes nós temos como ajudar e não ajudamos. Nós não acudimos àqueles que deveriam ser consolados pelas palavras que Deus colocou na nossa vida através da força. Paulo está dizendo que os fortes devem suportar os fracos. Quem são os fracos? Os debilitados, os que estão fracos na fé, os que não têm força para seguir, que estão presos no alcoolismo, na droga, na jogatina. Esses são fracos, aparentemente são fracos, né? Porque eles estão passando por esse momento e precisam de ajuda. Pessoas que estão no leito de hospital, elas estão debilitadas, elas não têm condições físicas e mentais de pensar acerca de nada, porque estão lidando com situações, doenças. Então Deus quer manifestar os fortes. Quem são os fortes? É aqueles que têm a palavra de Deus, aqueles que vivem na presença de Deus, aqueles que buscam com sinceridade. E Deus está te chamando para um propósito maior nesse dia. Você só anda saindo fora, escorregando dessa situação, dizendo eu não posso, eu não quero, mas Deus está dizendo a você, rapaz, você moça, Deus precisa de você nessa comunidade, nesse bairro, nesse estado, nesse país, para levar o evangelho dele. Como é que se leva o evangelho? Se leva o evangelho com sinceridade. Quando se procura fazer as coisas que Cristo ensinou, é aí que se leva o evangelho. Quando você vai bem na sua conduta, você está levando o evangelho de Cristo Jesus. Você sabe fazer, mas prefere fazer errado. Prefere ceder a esse sistema. Prefere andar com a multidão do que andar só. As pessoas nos dizem, fulano de tal só fica só. Cuidado com que essa pessoa pode estar doente, pode estar com problema de cabeça. Muitas das vezes Jesus ficou só. Jesus, quando ficava só, ele ia orar. Ele ia para o monte orar. Ele chamava alguns dos seus discípulos e ia para o monte orar. As pessoas, quando elas ficam só, nem sempre são questão de doença. Existem exceções. Pessoas que precisam de tratamento, precisam ser acompanhadas por especialistas. Mas a questão da pessoa ficar só nem sempre é
porque ela está doente, está triste. Não. Jesus, ele ficava só, ele ia para o monte, ele orava, ele buscava, ele ensinou nós a orar. Tem pessoas que não oram. Ah, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico, mas não ora. Não ora porque ela se coloca num lugar que nem eu sei dizer que lugar é esse, porque o próprio Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele veio aqui, ele orou dando instruções para nós. Tem pessoas que não querem falar, porque a oração é falar com Deus. Nós falamos com as pessoas que temos diariamente contato, nós temos comunhão com essas pessoas, porque falamos, não precisa se ajoelhar. Mas Deus, precisamos se ajoelhar, precisamos reverenciar esse Deus e buscar Ele de todo o coração. Então os fortes devem suportar os fracos. E os fracos também, eles devem pensar que eles nunca vão ficar bebendo esse leite materno, mas que eles possam beber o leite sincero, o leite que é a palavra de Deus, e possam se reforçar na fé e deixar de ser fraco, entendeu? Porque quando a pessoa decide no seu coração, decide no seu pensamento viver esse evangelho, ela vive. Se você me disser hoje quem é o forte que pode me ajudar, o forte é Jesus Cristo. Mas existe também na terra aqueles que foram separados para que Jesus chegue até essas pessoas, através dessas pessoas que são fortes, que se decidem levar a palavra. E nós devemos suportar os nossos irmãos. A tolerância hoje é zero. Talvez você olhe para aquele colega seu de trabalho como um adversário. Esse cara vai tomar meu cargo. Rapaz, quem fecha a porta é Deus. E quem abre a porta é quem? Se ele te tomar esse cargo, saiba que é momento de você. Deus tem algo novo para você. Se isso não aconteceu, se essa mulher está galgando mais sucesso que você, fique feliz com isso, porque Deus tem algo muito maior para você. E quando você olhar para trás, você vai dizer: rapaz, eu estava me apegado àquilo, eu estava me apegado àquele relacionamento. Olha o que Deus fez, olha de onde Deus me tirou. O povo, quando Deus tirou o povo do Egito, o povo ficava atrás de Moisés dizendo: rapaz, tu tirou nós de lá nós comia carne. Mas quando Deus começou a fazer os milagres, eles nem do Egito lembravam mais. Porque o que deu, a terra que Deus deu quando Josué e Caleb entrou, eles não se lembraram da tristeza. Talvez você está se sentindo fraco nesse dia, e Deus é o forte que pode te ajudar. O médico já disse que não tem condição. A medicina diz que você está falido. A sua saúde está totalmente falida. Está abaixo de zero. Já bateu o martelo e já assinou que é óbito fatal. Isso foi o médico que falou. Mas e Deus? E a voz de Deus? A voz de muitas águas? A voz que quando fala, até o vento e o mar lhe obedece. Certa vez Jesus está ali e os homens falaram: rapaz, quem é este homem? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Você tem autoridade? Tem. A pessoa que tem autoridade, ela manda, e a pessoa que está abaixo, ela faz. Isso chama autoridade, né? A pessoa que tem autoridade sobre outra, ela manda e faz. Como aquele centurião que estava doente e disse: não, eu não preciso eu ir até ele. Eu tenho subordinados, pessoas que estão sob meu comando, que eu digo vai, ele vai. Então quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é capaz de prender o vento? Que acessório existe na terra capaz de prender o vento? A terra, o mar, essa bacia de água que tem, que é o oceano. Quem é que prende isso? É eu e você? Não é. Quem prende isso é o mais forte, é Deus. E nós somos os mais fracos, mas nós temos que reconhecer que nós estamos fracos e precisamos desse forte, que é Deus. Enquanto você não decidir que esse Deus deve governar a sua vida, vai ser assim. Mas a partir do momento que você se levantar e buscar as coisas de Deus, você vai ver que o forte entrará na sua vida. E as batalhas e as guerras internas, pessoas, amizades, o Deus que mata
O Deus que dá vida também mata. O Deus que fere também cura. E esse Deus está dizendo: não há limites que eu não possa entrar para que possa te abençoar, para que você seja forte. Vamos orar? Amado, querido Deus, mais uma vez, meu Pai, entramos na Tua presença, em nome de Jesus. Nesse dia, nessa hora, essa pessoa que nos acompanha aqui pelo canal, Pai, venha tocar fortemente. Venha fazer com que essa pessoa que está na lama suba, meu Deus, e vá, meu Deus, para o mais alto escalão desta empresa, para que o seu nome seja glorificado, para que quando ela chegar lá, meu Deus, ela possa dizer: não fui eu, foi Deus que fez isso. Esse jovem, essa mulher, essa criança, milhões de vidas nos acompanham, pessoas. Então, meu Deus, entra na saúde, entra nesse hospital, cura essa perna desse homem que está para cair. O médico já deu sentença, o médico já falou, já não tem jeito, vai ter que cortar. Mas se o Senhor entrar, meu Deus, não vai ter que cortar nada, porque o Senhor é Deus. Então cura essas pessoas nesta manhã, nesse dia, Pai. No nome de Jesus, somente creia. Quem creu, recebeu, recebe o poder de Deus para a glória de Deus, segundo a vontade de Cristo Jesus, para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida, onde quer que você esteja. Se inscreva no canal, mande para seus amigos, colegas que precisam ouvir essa palavra. Essa palavra não é minha, essa palavra é a palavra de Deus. Talvez não houve muita eloquência, mas o poder de Deus está nessas palavras, no nome de Jesus. Assim está determinado para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida onde quer que você esteja, em nome de Jesus.